uma coisa bem óbvia, bem comum, que a gente nunca pode esperar ser compreendido, bem entendido por todos, porque Jesus não foi, Paulo não foi, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas foram. Há sempre aqueles que estão ao nosso lado, sempre aqueles que, ao invés de comentar quando não entendem, oram. E isto serve de apoio. Aqueles que são precipitados, aqueles que acham que sabem mais, que são líderes, que lideram a sua própria vida, estabelece o curso e a maneira para fazer as coisas. Mas eu, na jornada da minha vida, encontrei muitas pessoas que oram por mim. E dizem assim, talvez seja a razão porque ainda estou aqui de pé, ajuda meu pastor. Aqueles que acham que são liberais e mais autônomos, mais donos da verdade, que entendem mais, eles criticam antes. E se você tiver paciência, as coisas, todas elas chegam para o lugar. Então, nós estamos vivendo, eu acabei de passar por uma grande tempestade, talvez, ministerialmente, a maior que eu tinha enfrentado na vida, a ponto de sentir a mente tão cansada de tanto me envolver num assunto que, de alguma maneira, eu não teria nada com aquilo, mas tive que buscar todas as fontes para me orientar, para saber como fazer e não deixar nenhuma brecha. Mas eu já ouvi passarinhos cantando em cima de telhados, que disseram, o pastor devia ter pronunciado, o pastor devia ter explicado, o pastor devia ter manifestado. Eu jamais usei esta plataforma, jamais usei para denegrir e para falar sobre problemas e para anunciar desgraças que aconteceram na vida de ninguém. Esta plataforma, ela é uma plataforma para anunciar coisas boas. Eu acabei de ler que nós somos pregadores de boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Em nenhum lugar aqui está dizendo pregar desgraças, pregar boas novas. E igrejas que se tornam periódicos, ou seja, jornais, que o pastor chega no púlpito para poder relatar as desgraças, porque é uma coisa normal. Você sabe que toda notícia só ganha publicação, visualidade, se ela for ruim. Você contar de um acidente, de uma morte, de um crime, de um estupro, mas todo mundo fica sabendo. Se você falar, olha, eu fiz uma boa ação, é só... Então, parece que as pessoas aprenderam a viver de misérias, de fracassos, de dores, de sofrimentos, e nunca ficam felizes com boas novas. Mas eu vim aqui dizer boas coisas para vocês. As pessoas deixaram de acreditar na Bíblia. Deixaram de acreditar na Bíblia porque o centro da Bíblia é Cristo. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Então, a pergunta que se segue, Cristo é uma desgraça ou é uma boa nova para você? Então, por que as pessoas deixam de acreditar na Bíblia e começam a acreditar e dar muito mais valor àquilo que não presta? Só isto é apenas uma notazinha na introdução aqui. Eu ouvi em
1997, pastor Edgar Rosco pregando lá em Goiânia, 1997, numa escola bíblica, e ele pregou uma mensagem dizendo a palavra e o Espírito. E numa das frases que ele, na sua pregação, ele disse que aquela mulher negra que estava orando, está aí nessas mensagens que estão sendo para ser distribuídas agora, aquela mulher negra que passou a noite orando pelo seu filho, que estava com um problema muito grave de saúde, e depois ela levantou e ficou no portão da casa, debruçada, um pano amarrado na cabeça, bem pobre. E o profeta estava viajando num avião, e Deus fez com que o avião tivesse um problema e tivesse que aterrissar naquela cidade. E depois, quando ele levanta de manhã, Deus disse: siga em frente, comece a andar. Ele vai andando e vai para dentro de uma favela, de um lugar onde moravam os negros, que eram completamente avessos a brancos. Eu já passei por essa experiência lá nos Estados Unidos. Eu estava com um irmão viajando comigo, que era um irmão de cor. E nós saímos para comprar uma mala lá em Miami, para comprar uma mala de viagem, e nos perdemos. Achamos que era tão perto do hotel que a gente podia voltar, só que pegamos a rua errada. E como não sabíamos como voltar, encontramos um negro e perguntamos para ele assim: escuta, onde é que fica o hotel fulano de tal aqui? Ele disse: pode seguir em frente. Sabe onde nós fomos parar? Dentro de uma favela. Sabe para onde nós fomos parar? Dentro de um lugar onde moravam as pessoas mais perigosas. E a gente, quando chegou perto, que viu o ambiente, eu disse para o irmão: vamos correr daqui, porque o camarada botou a gente para ser assaltado. E pegamos o caminho de volta, primeiro lugarzinho que a gente encontrou, paramos, pedimos socorro, pedimos um táxi. O rapaz ligou e veio um táxi e nós fomos embora. E Deus guiou o irmão Brana para esse lugar, onde só morava gente perigosa. E ele foi. E quando chegou naquele lugar, tinha aquela senhora debruçada no portão, e ela olhou para ele e disse: bom dia, pastor. Ele disse: bom dia, tia. Ele disse: como é que a senhora sabe que eu sou pastor? Disse: o Espírito Santo me mostrou. E o irmão Rosco aproveitou esta ilustração e disse: ninguém pode chamar alguém de pastor a não ser se o Espírito Santo te mostrar. Caso contrário, você apelida as pessoas de pastor: aquele ali é o pastor César. Mas eu não sou pastor de muita gente, porque se fosse pastor, eles seguiam-me. Eles não passavam na frente. Eles apenas seguiam: não, eu tenho um pastor. Ele está guiando. Porque tem muita gente que acha que eles são pastores de si mesmos, só que a vida não vai bem. As decisões, os passos, as coisas começam a ter muitas dificuldades. Então, esta foi a razão. Então, eu me lembrei desta frase do irmão Rosco, que diz: ninguém pode chamar um homem de pastor e dizer é meu pastor, a não ser pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo te mostrar que eu sou seu pastor, você sempre vai ficar atrás. Mas se não, não tem problema, eu não me incomodo. Deixa eu estar sendo bem claro com vocês. Eu não me incomodo quando eu vejo alguém passar na minha frente. Eu disse: eu não tenho responsabilidade com ele, eu só tenho responsabilidade com aqueles que estão me seguindo. Os que andam por sua cabeça, a responsabilidade é sua. Então, você pode encontrar que essas pessoas, elas são desequilibradas, elas falam demais, elas falam pelo cotovelo, elas querem saber notícias, elas transmitem notícias,
Porque eu acho que eu sou, parece que um dos últimos a saber as coisas. Não me interesso por pegar telefone e ficar transmitindo notícias. E eu gosto de gente que aprende isto. Deixa eu falar mais uma vez com vocês. Aprendam a não serem fofoqueiros. Aprenda a cuidar da sua própria vida. Aprenda a cuidar dos seus negócios. Aprenda a cuidar da sua família. Esqueça a vida dos outros. Isto não é bonito para ímpio, muito menos para cristão. E se a gente vê na Bíblia, a Bíblia não dá margem para um assunto desse, de você tratar da vida dos outros. E não só a Bíblia, mas a Constituição do Brasil diz que a vida, sua vida, ela é privada, que ninguém deve entrar na sua privacidade. É crime, não é apenas pecado, é crime. Você entrar na privacidade da vida do outro. Então, deixa eu dizer para você, não é apenas pecado, você pode ser até uma pessoa que falou e se tornou um pecador, mas diante da lei você é um criminoso. O irmão Brana foi tão enfático nessas coisas que ele disse, se você não tem solução para um problema, o que você se mete nele? É claro, é só para ser palpiteiro, para ser a diferença. Então, eu estou falando isto porque alguém pode ter ficado agitado, preocupado, aflito. Olha, eu vou voltar a repetir. Vivi momentos muito ruins, porque não era nada a ver com a minha vida. E, no entanto, eu fui colocado no meio de uma situação que não era minha. E eu tinha que, de alguma maneira, por causa de pessoas que me consideram como pastor, entrar naquela situação. Mas que pessoas? Ora, nós temos um trabalho feito lá em São Luís, 12 anos de trabalho, de programas de televisão diário, de despesas altíssimas que foram gastas, mas de centenas de pessoas que foram alcançadas e batizadas. Pessoas que foram alcançadas através daquele programa, que têm uma gratidão enorme no coração pela minha vida, pelo trabalho que foi feito. Havia um pastor na igreja, mas havia um respeito por alguém que fez. Então, quando surgiu um problema, eles disseram, mas quem começou esse trabalho aqui foi o pastor César. Então, diáconos, anciãos, diretoria da igreja, me telefonaram para que eu fosse lá, porque me consideravam como pastor. E foi por isso que eu fui. Você acha que eu ia entrar para pegar um cachorro pela orelha? Eu ia entrar num campo e ia me oferecer para ir? Estou falando com vocês aqui de coração. O dia que eu acordei de manhã, na quinta-feira, que era dia de ir lá em São Luís, que eu fui pegar a minha mala para viajar, o coração quase explodiu. Eu disse, meu Deus, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Não havia beleza nenhuma, não havia alegria que eu tive, muitas vezes, de ir àquela cidade. Mas tinha que ir, era uma missão, e eu gostei muito de um fato que aconteceu em Brasília, agora recente. Nós temos em Brasília um irmão que é sargento dos bombeiros, lá em Brasília. E ele teve um incêndio, não sei se é sargento, se foi promovido para capitão, sei lá, é um oficial. E aconteceu um incêndio lá em Brasília, num período de seca, aconteceu um incêndio, e eles fizeram uma lista de oficiais dos bombeiros que iam para apagar aquele incêndio. E ele olhou na lista e o nome dele não estava. Você acha que ele ficou triste ou ficou alegre porque não iria enfrentar o fogo?
Ele disse, eu fui alistado, eu ganho, eu estou aqui para fazer esse papel. Então, ele pegou aquilo e falou, comentou com muita tristeza, mas por que meu nome não está aqui? Eu, na verdade, eu vivo para um momento deste, na hora que aparece, me deixaram de fora, poupando, quem sabe, ele. Mas ele não se sentiu bem, porque ele é parte de apagadores de incêndio. A minha pergunta é, será que nós não fomos chamados para apagar incêndio ou para fazer incêndios? Eu não estou aqui, nunca botei, se eu sento entre um casal que está em litígio, um marido e uma mulher, eu estou sempre no meio para apagar o fogo. Se é entre um irmão e uma irmã, eu estou sempre a apagar o fogo. Eu nunca vou dizer para o irmão, não, você tem razão. É muito mais fácil eu dizer, se humilhe, negue a si mesmo. Abra mão, perca, mas você vai ganhar. Porque eu estou ali para apagar. Agora, eu sei de gente que só se aparecer uma oportunidade, ele joga mais um pedaço de lenha para acender o fogo. Então, por favor, olha, aprenda isto. Se o seu nome não está na lista para apagar o fogo, se sinta mal, diz, eita, me deixaram de fora, eu queria apagar também. Mas nunca se sinta confortável ou bem, porque você foi o instrumento para acender o fogo. Então, eu tenho uma notícia boa para dar aqui nesta manhã, com relação a São Luís. É que nós temos um jovem pregador, e depois que eu estive lá e fiz uma cirurgia com aqueles irmãos, e consegui contornar uma situação tão terrível, tão difícil, eu não podia apenas ter ido lá e feito 2 cultos e abandonado tudo. E eu pensei, quem é que eu vou mandar para cá? E eu, com todo respeito ao irmão Diê, ao irmão Zé Roberto, ao irmão Olivando, ao irmão Francisco, mas nenhum tinha característica para poder assumir aquele papel. Eu olhei para o Jean, o moço calado, o moço agradável, mas que nunca se envolve na vida de ninguém. Sabe? Se eu mandasse Francisco, que é o pai dele, Francisco é amigo de todo mundo e faz aquele barulhão todinho, não ia estar no meio da festa. Eu pensei, cada um, se eu mandar o irmão de ele, fica encurujado no canto. Não é. Pensei no Olivando, mas, sabe, não é a figura quando você procura alguém. Aí, quando eu olhei no Jean, eu disse, este é o moço. E eu recebi um áudio ontem, que disse que ele vai voltar aqui no final do mês só para buscar o resto das coisas. O resto das coisas, será que é a mãe e o pai? Mas o áudio dizia que ele vem aqui só para buscar o resto das coisas, mas Maria José ainda disse assim no áudio, e vai casar aqui no Maranhão, e vai viver aqui. Aí eu brinquei com o Jean ontem à tarde, disse, estão querendo casar você. Ele disse, eu estou doido para arranjar uma mulher para mandar em mim. Porque faz muito tempo que manhinha deixou de mandar. E papai, eu estou precisando de arranjar uma que diga, Jean, vai fazer. E tem até um engraçadinho aí que diz que as mulheres mudam o nome dos maridos, numa certa fase da vida, sempre para nomes americanos. E aprenderam a botar o nome do marido de Jaque. Já que você não está fazendo nada, vai levar o lixo. Já que você não está fazendo nada, vai fazer a feira. Já que você não está fazendo nada, vai lavar o cachorro. Sabe? E aí é assim a vida. Mas
Deus nos deu a felicidade de ter um moço bom, uma mensagem boa, centrada, sabe, que não ia tocar em assunto, que não ia, simplesmente ia levar boas novas para o povo. E eu liguei para ele lá do Maranhão, ele disse, pode contar comigo, pode contar comigo. E, no primeiro momento, eu estou falando isso para vocês de conversas secretas, no primeiro momento que ele foi, ele ficou com medo da onça, de chegar lá e ver a onça preta, ou era pintada. E o diabo nunca deixou de ser diabo, e aí não falta conselheiros. O que você foi fazer aí? Vocês pensam que é brincadeira? O negócio era mais sério do que vocês pensam. Então, o próprio pai disse, Jean, o que você foi fazer aí? Não era para você ter ido, diga para o pastor que não era para você ter ido, mas ele não tem esse, ele disse, pode contar comigo. E foi. E agora ele diz, pastor, eu não sei nem o que dizer, porque o povo é tão bom, me trata tão bem, que já disseram que eu sou cidadão de São Luís. E ele não está querendo nem voltar. E a gente fica feliz de saber que as coisas estão indo bem. E a notícia que eu trago aqui nesta manhã é que hoje à noite, às 6 horas da tarde, o culto nosso vai ser transmitido lá de São Luís. Eu nunca vi uma coisa desta, mas deixa eu dar esse relatozinho aqui. Em uma semana, nós conseguimos fazer uma reforma geral em tudo naquela igreja. Reformamos um prédio todo numa semana. Olha, pintamos a igreja, criamos um outro painel para o púlpito, construímos um outro altar, sabe? Contratamos pessoas, colocamos azulejos, a cerâmica em todos os banheiros da igreja. Fizemos uma reforma geral. Tudo foi mudado, tudo foi mudado. E, num tempo assim que a gente assusta, eu mesmo tomei a iniciativa, porque aqui para nós, né, eu sei que estou falando na internet e às vezes as coisas ofendem, mas sentei, comprei acetona, detergente, comprei bicarbonato, comprei produtos, sei lá, como é que chama, vinagre, e fizemos um preparo, uma solução, e eu me assentei, irmão César, e ajudei a lavar 400 cadeiras daquelas brancas. Enfiei a mão naquilo, o couro da mão arrancou tudo, porque a mão não está acostumada com detergente, com sabão, com essas coisas químicas. No outro dia estava saindo o couro, despelando tudo, mas deixamos tudo limpo. Eu me assentei com aqueles irmãos, fomos até quase meia-noite. Nós queríamos fazer uma reforma geral. E hoje, à noite, às 6 horas da tarde, nós vamos ter o culto de reconsagração do ambiente, de uma dedicação para uma nova fase da igreja. Quero dizer a vocês que a tempestade foi tão forte que alguns irmãos se abalaram, ou muitos estão parados, uns estão em casa, outros estão tristes, mas a maioria já se recuperaram e nós vamos seguir adiante em nome do Senhor. Portanto, convido todos vocês a assistirem hoje à noite o culto de inauguração de uma nova fase na igreja de São Luís. Amém? Glória a Deus. Então, fica dada esta nota aí, 6 da tarde eu vou a Recife pregar, mas o culto vai ser transmitido lá de São Luís. Deixa o Brasil e o mundo e aqueles que criticaram, que falaram, verem que nós estamos trabalhando. Nós não estamos para viver de fofoca,
Você não vai ver eu citar nomes, não vai ver eu reclamar, não vai ver entrar nessas coisas. Eu acho que isso é um exemplo para você. Quando uma tempestade surgir, outro dia eu ouvi isso, a gente pensa que não, mas o irmão Firmino, aquele homem simples, que eu chamo ele de calça larga, ele usava umas calçonas bem folgadas, bem largas, tem um poder de liderança impressionante. Tinha e tem. Conversando com a Jéssica, ela já me disse mais de uma vez, dizia, a gente às vezes estava aqui em casa, sem saber o que fazer, naquela grande tempestade, pai chegava e dizia uma palavra e tudo acabava. Uma palavra. Como é a sua casa? Quando você fala, a tempestade aumenta ou diminui? Qual é o teu poder de liderança? Sabe? De acalmar uma tempestade. Porque nós estamos de volta a um tempo, não sei se eu estou falando para alguém aqui, mas eu queria dizer que nós estamos de volta para um tempo em que Deus quer devolver a você o poder de liderar. Liderar seu temperamento, liderar seus olhos, liderar sua língua, liderar sua família, liderar seus negócios. Isto chama-se restauração, porque Deus no princípio disse, governe sobre todas as coisas. Se você não aprender estas coisas, você é um péssimo governante. As coisas funcionam assim. Eu não quero entrar em detalhes. Tá bom, a nota está dada desse tamanho. Só isso. Eu preguei ontem à noite que nós temos 2 calendários. Nós temos um calendário que foi elaborado pelo Papa Gregório, e é o calendário que nós usamos hoje, dia 7 de dezembro de 2025, é parte do calendário gregoriano. E nós temos um calendário judaico que é feito de uma soma de dias e meses baseados na lua, e que os judeus usavam para suas celebrações. Celebração da lavoura, celebração das suas festas comemorativas a Deus, eram dirigidas pela lua. Lua nova era uma lua de recomeço. E cada fase da lua tem seu momento. Inclusive, nós estamos agora terminando de sair da fase da lua cheia. Não sei se teve alguém que teve desarranjo intestinal aí, mas se a barriga não funcionou, está cheia de verme. Está bom de tomar um lombrigueirozinho, porque nestas fases muitas coisas acontecem. Hein? Mas é assim, a gente precisa de rever esses quadros. Então, eu falei sobre esse calendário, o gregoriano e o calendário judaico. No calendário gregoriano, nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, coisa que eles mesmos já constataram que estavam errados, porque começaram a contar numa data em que Cristo nasceu no ano 4, não zerou, então teria mais alguma coisa. Está errado o calendário. O calendário judaico, o ano 5.587, começou no dia 22 de setembro, e eu fiz questão de falar sobre isso aqui na época. 22 de setembro começava o novo ano judaico. A diferença entre um calendário e outro, eu queria que você definisse. Nós temos uma obrigação civil, vivemos aqui neste país e estamos sendo regidos por esse calendário. Mas com relação à sua fé,
é completamente conflitante com o calendário gregoriano. Então, os judeus, mesmo sabendo que eles também agem assim, tem o ano 2025 para eles, mas tem o ano deles, que é o ano em que eles fazem a sua comemoração. São duas coisas bem distintas. Nós temos que ter isso. Agora mesmo eu falei, se você fala da vida dos outros, você peca contra a Bíblia, mas você também peca contra a Constituição. É a lei, são duas coisas que andam sempre paralelos. Então, existe um calendário aí, que é o calendário gregoriano. E hoje é o dia 7 de dezembro e nós estamos caminhando para um ano que passou que eu nem percebi. Quem é que acha que este ano passou rápido? Rápido demais. Parece que a gente nem viu passar. O ano está terminando no calendário gregoriano. Mas no calendário judaico, faz 2 meses e alguns dias que o ano começou. A pergunta aqui nesta manhã é: qual destes 2 calendários te interessam? Um que está terminando e eu não sei como o teu ano está terminando. Porque no calendário gregoriano, nós estamos caminhando para um Natal mentiroso, porque Jesus nunca nasceu 25 de dezembro. Estamos caminhando para um final de ano, 31 de dezembro, que é um Réveillon, aonde o mundo celebra com bastante bebida, bastante comida, bastante sexo, bastante drogas e bastante tudo que não presta. No calendário judaico, quando o ano está caminhando para terminar, a primeira coisa que eles fazem é uma reflexão. A pergunta é: como foi que eu vivi este ano? Se você fazer uma reflexão da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes, de tudo aquilo que veio à tua mão a fazer, você terá uma soma de positivos e negativos. É assim na sua empresa, Miguel. Tem que se fazer um levantamento no final do ano para ver se a empresa deu lucro ou prejuízo. Todo empresário sabe disso. Como é que estão as coisas? Estou trabalhando de graça, estou trabalhando para o governo, estou trabalhando para os bancos, porque eu já fui empresário e eu sei o que é isto. Como é que eu estou trabalhando? Estou progredindo, estou regredindo? E o judeu faz isto todo final de ano. Então, ele tem dias para fazer uma reflexão, e eles têm o dia de pedir perdão pelas coisas que fizeram que não foram acertadas. Eles param. Não é assim, chegou o final do ano, eita, vamos começar um ano novo, e as velhas coisas ficam, as sujeiras debaixo do tapete. Ninguém pede perdão, ninguém se reconcilia, ninguém reconhece que falou, que fez o que não deveria ter feito. Mas é lixo debaixo do tapete. E aí, então, eles têm este período de reflexão e de pedida de perdão, porque eles têm a consciência, e eu gostaria que isto fosse despertado na sua vida, que se, na verdade, vão mudar uma fase, um ciclo, eu até preguei ontem, que o ciclo, ele tem, da mesma maneira que você tem a anatomia física, o ciclo também tem uma anatomia. E é por isso que pessoas, às vezes, vivem numa repetição de ciclos negativos, de doença, de problema, de miséria, e nunca saem daquilo, porque eles não têm uma capacidade de romper aquele ciclo, que se rompe com uma reflexão e com uma decisão. Isto aqui está errado e não pode continuar. Este é o que os judeus fazem. Por quê? Porque a pergunta é, irmão César, como é que eu estou vivendo errado e espero que Deus vai me abençoar no próximo ano? Se eu tenho um ano todo, 365 dias,
e faço coisas erradas, repetitivas, erradas. E eu espero que Deus vá abonar os meus erros. Nós precisamos zerar os erros. Quem é que está comigo aqui? Nós precisamos zerar os erros da nossa vida. Ou então você está enganando a você mesmo. E você está dentro de uma anatomia, de um ciclo que você não é capaz de romper. Então eles não viram o ano apenas por virar o ano. Eles viram o ano desejando que o ano que se iniciará seja um ano de bênção, de saúde. Eu não sei se tem alguém aqui, eu acredito que até é inocência eu perguntar uma coisa dessa, mas, assim, será que você quer mesmo que Deus te dê um ano abençoado? Uma saúde abençoada, teus negócios abençoados, mas parou você para fazer uma reflexão e para zerar os erros da sua vida? Esta é uma pergunta muito simples, mas que é extremamente necessária. Eles não querem apenas, sabe, vamos fazer um réveillon. Não, nós estamos num calendário. E até me perguntaram ontem, eu já deixo aqui a antecipação, me perguntaram, como é que o senhor vai fazer agora este ano? Porque terça-feira é dia de culto aqui, terça-feira vai ser dia 30. Quarta-feira nós vamos nos reunir para virar o calendário gregoriano, 31. Quinta-feira é dia de culto. O senhor vai fazer uma maratona de culto? Vou. Se o calendário caiu assim, eu vou fazer culto na terça-feira, que é o culto normal da oração, vou fazer o culto da passagem de ano desse calendário. Vou fazer o culto com a ministração da ceia, e no outro dia nós vamos iniciar, porque é rotina do culto ser quinta-feira aqui, e eu não vou parar, não, mas a gente vai passar a noite de vigília aqui até, mas você vai ter o dia todinho para dormir, para descansar, para comer e volta para poder iniciar um momento diante de Deus, seguindo a sua vida. Posso ouvir seu amém? Já está anunciado o calendário, não está? Pronto. Porque é assim, o povo pensa que não, mas os judeus emendam 10 dias na festa dos tabernáculos. Eles emendam não sei quantos dias no Yom Kippur, que é o tempo da reflexão para pedida de perdão. Nós só fazemos as coisas corridas, temos 2 horas para culto aqui, com um agravante: se você passar da hora, os irmãos estão olhando o relógio. Não, eu reconheço, eu entendo que todo mundo tem que pegar ônibus, tem dificuldade, no outro dia tem que levantar cedo, tem emprego, mas isto precisa ficar claro. Eu acho que encher linguiça aqui no púlpito, chegar aqui, não ter o que pregar e ficar repetindo a mesma coisa, você não tem o que falar, fala o que você tem que falar e acabou. Coisa ruim é ouvir pregador que fica repetitivo. Não tem assunto, acabou, não tem, o meu assunto foi este. Porque eu já disse aos pregadores, nas reuniões, que a minha função aqui é entregar um recado. Eu já dei um recado aqui nesta manhã para você, que linguaru está errado. Eu já estou dando um recado para você, que é a hora de fazer uma reflexão e zerar os erros da sua vida. Eu estou dando recado aqui para você, que não faça parte de fofoqueiros e nem de gente precipitados. Eu estou dando um recado, é meu recado, e agora estou dando um recado que Deus tem um ano de muitas bênçãos nas nossas vidas. Se nós tivermos a consciência de zerar os erros. Se nós tivermos a consciência de zerar os erros, deixa eu dizer aqui, com a minha mão em cima da Bíblia, certíssimo do que eu vou falar. Os ciclos de maldição, de atoleiro, ciclos de miséria, ciclos de doenças vão terminar na sua vida.
Agora, não jogue a culpa em cima de Deus. Então, é assim que se trabalha. Então, eu volto aqui para dizer que tem gente que quer ir para frente andando para trás. Não, mas eu quero ir. Para onde é que você está querendo ir? Está de volta nas mesmas coisas, dá a volta e volta para o mesmo lugar, e volta para o mesmo lugar. Não me diga que você quer sair. Então, nós estamos aqui com a Bíblia. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos o maior erro cometido na história da vida, é de pegar as Escrituras e aplicá-las para um futuro ou para um passado e nunca entendermos o presente. Por exemplo, esta profecia de Isaías havia sido profetizada há 700 e tantos anos antes que Jesus fosse num sábado, numa sinagoga, e um chefe da sinagoga, não era nem sacerdote, pegasse o livro do profeta Isaías e entregasse, e ele abrisse aqui e lesse essa escritura. Naquele dia, irmão Zé Roberto, naquele dia, exatamente naquele dia, Jesus pegou essa escritura, leu e disse assim, e hoje se cumpriu estas escrituras diante dos vossos olhos. Foi assim ou não? Fechou o livro e entregou para o sacerdote. Quando foi que se cumpriu? Então não é hoje, foi ontem. Foi há 2000 anos atrás. Quando o irmão Branham foi pregar a mensagem, ele usou esta escritura e pregou a mensagem, hoje tem se cumprido estas escrituras. Ele estava dizendo do hoje. E hoje de manhã, 7 de dezembro de 2025, neste calendário, eu quero dizer que hoje se cumpriu estas escrituras. Gente, não havia ninguém pulando, ninguém arrepiando, batendo o pé, fazendo sapateio. Não, da maneira mais simples, se pegou a Bíblia. Ele pegou a Bíblia e disse, ele reconheceu, disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Eu não sei se tem alguém aqui que não precisa de emoção, nem de sensação, mas tem coragem de dizer, mas hoje o Espírito de Deus está sobre mim. Não havia nenhuma emoção. Jesus não estava arrepiado, o sacerdote não estava arrepiado, e naquele dia se revoltaram contra Cristo e quiseram derrubá-lo no despenhadeiro lá, que eu já fui lá muitas vezes. Levaram para jogá-lo. Agora você veja, hoje quando você está com o Espírito de Deus sobre você e ungido, tem alguém ungido aí? Peraí. Qual é a unção que você carrega? A da língua? A dos olhos? A do temperamento? Ou a unção do Espírito Santo? Porque a minha Bíblia disse, vós tendes a unção do Santo. Ela está sobre você? Ela vai te ungir para quê? Para tudo aquilo que é sagrado, que é santo. Ou não? Tem alguém aí que teria coragem de abrir a boca e dizer, o Espírito de Deus está sobre mim? Pois me ungiu. Eu tenho uma unção. A minha unção é pregar coisas boas. A minha unção é propagar boas novas. Quem tem a unção errada vai levar notícia errada. Vamos aqui para a Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmão Branham disse, aquelas pessoas que quiseram pegar Jesus e jogá-la no despenhadeiro, aquelas pessoas morreram. Mas o espírito do diabo que estava as ungindo, ele está vivo. E ele continua ungindo vida de pessoas. Então tem gente querendo te matar, você já me ouviu? Tem gente querendo acabar com a sua vida. Tem gente querendo te empurrar num despenhadeiro. Vocês estão me ouvindo? Porque quiseram fazer com Jesus. Quando? Hoje. Hoje mesmo tem gente espiando você, esperando apenas a oportunidade para abrir a boca e matar você.
Mas tem uma coisa também que a gente sabe, a Bíblia disse que o que aconteceu naquele dia foi que aqueles que desejaram matar a Cristo ficaram paralisados. O teu poder vai paralisar o inferno. A unção que está sobre você vai paralisar o inferno. E a Bíblia diz que Jesus passou no meio deles e foi embora. Eu quero dizer que o ano vai continuar e a tua vida vai em frente. E você vai brilhar e aqueles vão ficar para trás. Jesus nunca parou para discutir com eles. Apenas seguiu. Eu estou aqui hoje de manhã dizendo para você, vamos dar um passo para frente? Deixa aquilo que quer paralisar você ficar paralisado. Eu quero dizer a você que estas coisas vão ficar para trás. E nós vamos seguir adiante em nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui então. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Coisa boa é você entender que quando você encontra o lugar certo para você semear este evangelho. Tem alguém aqui que quer ser linguarudo? Levanta a mão aí e diga, pastor, eu quero. Tem alguém que quer ser iracundo? Tem alguém que quer ser sujo? Tem alguém que quer ser mal sucedido na sua saúde, na sua família, nos seus negócios? Levanta a mão para me conhecer você. Mas quando você encontra alguém que quer boas novas, boas coisas, eu vim dizer aqui que a saúde é abundante para você. Eu vim dizer que há um céus, ei! Eu não vim dizer do inferno, não, porque tem gente que gosta de pregar sobre o inferno. Não, o inferno é quente, o inferno é fervendo, o inferno é um lugar. Eu sei que é, mas eu quero dizer que o céu é melhor. Eu quero anunciar aqui o que o profeta William Branham diz, os céus está repleto de bênçãos para você. Quero lhe dizer que hoje tem se cumprido uma escritura que os tesouros dos céus estão com as portas abertas para quem quiser entrar e pegar o que você precisar e levar para a sua vida. Mas se você não precisar de nada, eu preciso. Sabe por que eu estou aqui? Eu estava só esperando ver a porta abrir para mim entrar. E eu não quero fazer cara de paisagem, que eu não estou precisando, não. Eu estou precisando. Tem alguém aí que tem coragem de abrir a boca? Pastor, eu estou precisando de entrar nesta sala, neste tesouro, e eu quero pegar todas as minhas necessidades. Será que tem alguém aí? Pois eu quero dizer a você, com a Bíblia aberta, hoje tem se cumprido estas escrituras. Não faça por fazer, mas se alguém está entendendo que Deus está abrindo uma porta para você, se levante aí e diga, esse é meu dia de vitória. Tem alguém com vontade de romper um ciclo aqui hoje de manhã e dizer, esta estrutura que me prendia vai ficar paralisada, mas eu vou seguir em frente. Glória a Deus. Pode assentar. Eu vim pregar boas novas aos mansos. Este evangelho não serve, não calça, não veste na vida deles. Isto aqui é para os mansos. Estas boas novas é para aqueles que sabem o que Jesus disse, o que é ser pacificador, não é ser agitador, não. Jesus, quando falou sobre o descanso, ele disse, venha e aprenda de mim, porque sou agitado, sou bravo, porque sou manso de coração. O evangelho, as boas novas, é para os mansos.
não é para os agitados. Vou voltar para a Bíblia. Aqui, ó, enviou-me para os mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Eu preguei domingo aqui sobre restauração, ou essa semana passada, restauração e restituição. E no capítulo 60 de Isaías, nós temos as duas coisas. Tanto temos a restauração, que é Deus te fazendo voltar ao estágio original. Isto é restauração. Restauração de todas as coisas. Restauração de todas as coisas não é restauração de doutrinas, é restauração de vida. A restauração de todas as coisas da sua vida. Então, a sua vida moral é restaurada, a sua fé é restaurada, o poder é restaurado, a virtude é restaurada, a mansidão, todas as virtudes de Deus são restauradas para você. Isso é voltar ao estádio original. Mas se você for espiritual e ler Isaías capítulo 61, você vai ver que Deus não está apenas propondo uma restauração para levar você ao original. Ele quer levar você a uma restituição. E restituição é levar além do original. Por que eu estou falando isso? Deixa eu só dar um salto aqui, ainda não é hora. E eu vou falar, eu entendo que isso que eu estou falando não é para todo mundo. Todo mundo pode ouvir, mas não é para todo mundo. Porque eu quero lembrar a você que o povo de Deus é um povo especial. É um povo que não é fruto de um acidente. Não, eu sou um acidente de meu pai e de minha mãe que se juntaram e teve uma química lá e formou um corpo. Não, você não é um acidente, você é algo que Deus planejou. Tem alguém para dizer aí, eu não sou qualquer um. Eu vou lhe dizer para você que eu não sou qualquer um. Se eu fosse qualquer um, eu não enfrentava as tempestades que eu enfrento. Eu vou lembrar a você do salmista que diz, Deus me fez de uma maneira terrível, mas maravilhosa. Eu fui feito à prova de fogo, à prova de bala. E é um momento que você enfrenta, porque Deus nunca deixa as coisas assim, sem pensar que você não vai ter um processo na sua vida. Não, a Bíblia diz, se você passar pelo fogo, eu vou estar lá. Deus não disse que você não vai passar pelo fogo, Ele disse, se você passar, eu vou estar lá. Se você passar pelas águas, eu vou estar lá. Então, qual seja o processo da sua vida, eu quero dizer a você que o Senhor te escolheu para estar com você naquela hora. Se eu pudesse abrir sua cabeça, eu diria, você não é qualquer um. E talvez você seja qualquer um. Porque tudo que eu citar da Bíblia aqui, parece assim, tem gente assim, mas não é para mim. Não é mesmo, não. O que eu citar aqui, não, isso é para o povo de Israel. Não é para você, é para o povo de Israel. Se eu ler qualquer coisa na Bíblia, diz, não, mas aquilo foi para os Coríntios, aquilo foi para os Efésios, aquilo foi para não sei para quem. Aquilo é para você. Esta escritura que eu estou lendo é hoje. O cumprimento, o Espírito de Deus está sobre mim. Ei, eu quero que você grite aí, se você acreditar, o Espírito de Deus está sobre mim e me deu uma unção. Eu vou entrar numa semana nova. Nós estamos aqui iniciando uma semana nova, um momento novo, especial na sua vida, porque você não é qualquer um. Não é que a semana vai correr para qualquer, não. Deus tem uma semana especial para você. Deixa eu cochichar uma coisa. Se você fosse qualquer um, você nem estaria aqui.
nem estaria aqui cogitando acertar, modificar, mas você está aqui porque você quer melhorar a vida. Deixa eu só ler Isaías aqui, e diz assim, no verso 7, hoje é dia? No verso 7 diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. É restauração ou restituição? Hã? É restauração ou restituição? Deus não apenas vai levar para você estar no lugar que você deveria estar, mas Ele vai te dar uma dupla honra. Era só para passar aqui, mas eu vou voltar à leitura lá do capítulo 61, no verso 1. Então Ele veio restaurar, vai devolver, 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 vai devolver tudo que é teu. Tudo que é teu, tudo é tudo. Eu não estou falando de alguma coisa, não. Eu estou falando de restauração de todas as coisas. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura da prisão aos presos. Mas este é o grande problema, olha, quando nós nos vimos diante de situações que não têm saída, seja qual for a situação, a primeira coisa que você faz é dizer, não dou conta, ou não? O irmão Brana contou que teve um sonho e ele viu um monte de gente presos. E ele olhou e as barras de ferro eram enormes. Ele disse, não dou conta. E ele até fez uma oração. Mas você sabe que existe oração e oração? Existe uma oração que você faz para cumprir a tabela, mas existe uma oração que você faz com fé. Tem alguém que tem uma oração de fé aqui hoje de manhã? Que não quer fazer uma oração para cumprir tabela só para dizer eu pedi, não. Você diz assim, eu vim aqui, vou fazer uma oração daquela que Ana fez lá no altar. Eu vou lá no altar, vou falar para Deus, mas tem uma coisa, eu vou levar a resposta de volta para minha casa. Não acontece na hora. Mas ninguém rouba a sua bênção. Oração diferente. E o irmão Brana orou, não aconteceu nada. Ele disse, Senhor, não dei conta. Deus falou, ei, eu quero que você liberte, porque o poder para quebrar esta barreira está no poder da sua fé. Me diga quando foi que Jesus curou uma pessoa e disse, eu curei porque eu tenho fé no teu lugar. Ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele disse, que eu veja. Ele disse, veja, você não quer ver? Tem alguém que quer ver? Tem alguém que quer ser liberto? Tem alguém que quer sair da sua situação difícil? Eu não sei se tem alguém aqui. Tem alguém que quer quebrar um ciclo aqui? Tem alguém aqui? Não sei. Não depende da minha fé, depende da tua fé. Eu estou aqui apenas para pregar boas novas. Cristo estava ungido para libertar, porque Ele iria pregar a mensagem da libertação. E eu vim aqui para dizer, quando você estiver diante de uma situação que é uma barra pesada, que você não dá conta, você vai dizer, eu vou dar conta. Deus falou, eu dei a você o poder para libertar essas pessoas. Diz, tá, então ó, portas do inferno, liberte estas pessoas. Agora veja, as grades caíram, e se as pessoas não quisessem sair? Eu vim aqui quebrar as grades. Eu vim trazer uma mensagem de restauração. Eu vim libertar os presos.
Eu vim libertar todos os cativos. Eu vim soltar você aqui hoje de manhã. As doenças não podem permanecer. Os problemas vão estar caídos diante de você. Mas você vai ter que ter coragem de dar passos para sair desta cadeia. Eu vim dizer a você que tudo aquilo que te prende, pela unção do Espírito Santo, que está sobre mim aqui nesta manhã, esta cadeia está quebrada diante de você. A minha pergunta é: esta palavra é para alguém aqui? Prestem atenção. Quando? Olha, a abertura da prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual é o ano que você quer aceitar? O gregoriano ou o judaico? O gregoriano está terminando e muita gente diz assim: não mudou nada na minha vida. A situação está preta, o governo está cada dia pior, minhas finanças não melhoraram, minha saúde, meu relacionamento, tudo está terminando, pastor, e não se cumpriu nada na minha vida. Onde você está? Eu estou aqui pregando o ano aceitável do Senhor. Eu estou pregando que este ano que começou agora, não é o que está terminando, é o que está começando. É o que tem 2 meses. Você é tão desanimado que parece que você já perdeu sua guerra. Ei, eu estou levantando a sua fé aqui, que há uma unção poderosa, que já quebrou as cadeias, que este ano começou diferente, que as coisas vão ser diferentes, porque eu entendi que eu não sou qualquer um, eu sou alguém especial. Eu não sou um produto de um acidente, eu sou um planejamento de Deus. Eu quero dizer que eu não tenho uma identidade falsa, não. Eu sou filho de Deus. Você tem a oportunidade de aceitar o ano. Não, terminou, eu não tive nada. Ah, é? E por que você não aceita o ano que está começando com uma libertação? E por que você não aceita o ano que está começando com uma restauração? E por que você não aceita o ano que está começando com uma restituição? E por que você não aceita o ano que Deus fará coisas estranhas na sua vida? Não é para você que eu estou pregando, eu estou pregando para quem crê aqui. Para quem esta escritura veste na vida dele, para quem está revestido de uma unção do Espírito Santo. Porque a unção do Espírito Santo que estava sobre Isaías, estava sobre Cristo, esteve sobre William Branham e está sobre a noiva também. Eu vim pregar boas novas. Não, pastor, eu vim pregar boas novas. Eu vim pregar boas novas. Eu vim pregar zere as coisas negativas e você terá um ano de uma super colheita. Gente, se eu estivesse pregando para alguém entusiasmado, ele pularia e dizia: as coisas mudaram. Não adianta, não, o diabo vai ficar paralisado, mas eu vou avançar em nome do Senhor. Mas pastor, as barras de ferro são muito grossas. Eu não estou olhando o tamanho da barra de ferro, eu estou olhando o tamanho do poder de Deus. Gente, deixa eu dar um testemunho para vocês. As coisas acontecem de uma maneira tão simples e tão sobrenatural que as pessoas não dão conta de entender. E eu até fico olhando, sabe? Engraçado.
Eu levantei ontem, não fui lendo Isaías 61, fui lendo Isaías 60 e fiquei hoje de manhã, eu prego 60 ou prego 61? Porque 61 preguei ontem, mas eu vou pregar 60. Eu olhei para cá, mas o coração disse, não, volte no 61. Eu me ajoelhei ali no escritório, 61. Então eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Eu levantei quando eu li Isaías 60 ontem, eu fiquei impressionado com o Deus da Bíblia, que é o Deus que faz além daquilo que nós imaginamos. Eu estava às 5:30 da tarde, em cima da laje da minha casa, onde moro, que não tinha nem sido levantada as paredes ainda superiores, era apenas a primeira laje. E os pedreiros já tinham ido embora. E eu olhei o tamanho daquela estrutura, que tem gente me criticando hoje. Tem gente que não sabe que aquele terreno foi um milagre, mas você sabe. E tem gente que não sabe que aquela casa não fui eu que construí. Porque desde a venda daquele prédio, que era uma coisa absurda, que até hoje eu ainda fico perguntando como é que eu vendi aquele prédio. 20 anos depois, Moito, se for lá, não vale o dinheiro que eu vendi há 20 anos atrás. Mas ninguém entende. Eu me lembro de um irmão, e ele me deu testemunho de uma casa para vender, uma casa muito grande, e botou um anúncio, e ele estava pedindo naquela época R$1 milhão, isso há 30 anos atrás, 20 e tantos, e não vendia, ele disse, sabe qual é o segredo? Aumentar o preço. Aí ele passou para 1,5 milhão. Apareceu o comprador e pagou 1,5 milhão. Então nós começamos a vender ali para 60, passou para 80, passou para 100, para 200, aí irmão Marinaldo veio e disse, o senhor dá lá por 240, eu disse, não, é 300. Meu amigo, não vale. Sabe como é que foi construído aquilo? Eu botei o basto para poder, Mamanel, você trabalhou lá, Mamanel, botei o basto para fazer tijolo de cimento. Basto, às vezes, botava mais areia, ou botava o cimento na areia, e deixava o cimento passar de hora. E quando ele informava aquilo para poder tirar o tijolo não valia nada. Quando pegava no tijolo, ele desmanchava assim. E nós construímos aquela casa há, sei lá quantos anos atrás, 30 e tantos anos atrás, numa situação assim, as ferragens daqui são enormes e grossas, lá é um ferrinho que, Deus do céu, não tem nem como falar para vocês. Aí o camarada chega e diz que eu vou pagar 300 mil numa coisa desta, nem vale terreno, nem vale local, nem vale o dinheiro, nem vale a construção, não vale nada. E quando eu disse, é tanto, o camarada montou o dinheiro assim, sem contar a história. Botou no banco, eu botei no bolso e botei ali na outra casa. Mas ninguém sabe o que aconteceu de extraordinário. E eu estou lá em cima da primeira laje, já tinha começado a construir. E quando eu estava olhando para um lado e para o outro, no pôr do sol, vocês estão me ouvindo? Amém. Eu disse para Deus, Senhor, eu não mereço isto. Sabe o que ele me falou? Se você quiser duvidar, pode duvidar, não tem problema. Ele disse, você não merece essa de concreto? E aquela de ouro que eu fiz? Então eu vou dizer para você, eu não sou qualquer um não, eu sou filho de um planejamento. E tem mais uma coisa que eu vou dizer aqui nesta manhã, e qualquer pessoa fique sabendo, Deus tem sua hora marcada. E este é um ano
de restauração, de restituição, de libertação, de transformação, de resposta de oração, porque este é um ano de todas as coisas serem restauradas. Eu tinha vontade de ser crente sentado no banco aí, que eu ia pular e dizer: e a minha vida vai mudar. Olha só, o ano aceitável. O que é que você quer? Eu quero ver, então veja. O que é que você quer? Quero andar, então ande. Jesus disse: a minha fé, não disse a tua fé te curou. É o que você crê, 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 é o que você crê. Amanhã é uma manhã de testemunho. Eu estou dizendo que eu vendi além, eu construí, não sei nem como, só sei que eu construí, eu moro lá. E não adianta a gente dizer: mora em mansão. Moro porque Deus me deu. Não foi meu braço, não foi minha força, não foi minha inteligência, não foi minha capacidade. Foi porque Deus disse: eu vou te dar. Pode falar o que quiserem falar. E eu vou dizer: e quando Deus quiser te dar, a pergunta aqui nessa escola, eu não quero me estender muito não, já são 11h26, eu vou terminar. A pergunta aqui nessa escola: o que você aceita hoje de manhã? Tá. O ano é aceitável, o que você aceita? Não aceite a sua miséria, aceite a sua dor, aceite a sua tristeza, aceite a sua condição, aceite continuar desse jeito, ou aceite uma libertação. Não está na mão de Deus, está na tua aceitação. Este é um ano aceitável do Senhor. Tem gente que a ficha demora a cair. Jesus chega num aleijado e disse: você quer ser curado? O camarada era tão aleijado e estava tão acostumado a viver numa paralisia que ele disse: eu não posso. Porque quando o anjo desce para balançar as águas, tem sempre alguém que passa na minha frente. Jesus nunca perguntou para ele se ele queria ser jogado dentro da água. Ele perguntou: você quer ser curado? Depende da aceitação. Aqui hoje de manhã, o que você quer? Hoje de manhã, quando estas escrituras estão sendo revividas aqui, o que você quer? Porque este é o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. O que vai fazer? Deus vai fazer uma vingança. É o que diz a Escritura: o dia da vingança começou hoje. As cadeias que te prendem estão sendo quebradas. Deus está vingando um tempo de miséria para te dar um tempo de bonança. Ei! A minha Escritura diz: a consolar os tristes. É hora de uma mudança drástica. Deus está fazendo uma proposta de mudança drástica. Sabe, de tirar a tristeza e substituir por alegria. Eu acho que a maior vingança é você pisar em cima daquilo que te aborrece, que te entristece, que te machuca, que te frustra, que te deixa abatido. Será que eu estou pregando para alguém que Deus está propondo acabar, vingar a sua dor, trazer a tua vergonha e a tua derrota a um tempo de brilho, ei? Aí sim eu volto para Isaías 60. Levanta-te, porque a tua luz está chegando. Levanta-te e resplandeça.
É para mim esta palavra. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Olha só se a mudança é drástica ou não. Trazer um dia de vingança. Eita, que não tem coisa melhor quando você passa por cima daquilo que te aborrece. Caiu e eu venci. A consolar os tristes. Verso 3, eu não dou conta de terminar no verso 11, porque a hora já acabou. Verso 3, ordenar acerca dos tristes de Sião. Ele ordenou. Acabou a tristeza. Eu não vou nem pedir para o Joel cantar, porque o Joel estava lá fora agora mesmo. Se ele estivesse aqui, eu ia pedir. Nós vamos aprender até os músicos agora se estarem nos seus lugares. Sabe? Nem vou pedir para cá. Não vou não. A tristeza vai embora. E o milagre se produz. Toda vez que a gente ora, neste nome de Jesus. Verso 3 agora, ordenar acerca dos tristes de Sião, que ele dê glória ao invés de cinza. Chega de cinza, chega de miséria. Óleo de gozo ao invés de tristeza. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Fim de que se chamem, a fim de que, isso é uma coisa maravilhosa, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor. E a gente pensa, por que teria Deus razão de fazer coisas grandes? Sabe por que eu dei testemunho da venda daquele prédio e da minha casa e das coisas que Deus fez? Para que Ele, não eu, seja glorificado. Não é a minha força, não é a minha capacidade. Eu apenas tomei uma decisão. Eu aceito. Se o Senhor me deu essa de concreto e me deu uma de ouro, eu aceito. Se o Senhor me deu este corpo e me deu um glorificado, eu aceito. Eu aceito tudo que o Senhor tem para mim. Escuta aí. Mas qual é a finalidade? A minha Bíblia diz, Deus está trocando a tristeza, as dores, as decepções, as frustrações, para que você seja uma plantação do Senhor. E qual é o final? A fim de que o Senhor seja glorificado. Deus nunca faz nada sem esperar o seu regresso. O seu retorno, sabe dizer, exaltado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, se não existe este propósito no seu coração, de que Deus faça uma coisa e você volte para glorificá-lo, você vai seguir sua vida, pode seguir suas dores. Deixa eu só terminar aqui, pelo menos um pedacinho mais, e vou liberar vocês. São 11h33, vou terminar já. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antigamente destruídos, voltar ao original, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Escute bem, eu não sei como, mas o irmão Zé Francisco conhece. O irmão Zé Francisco conheceu João Márcio Travasso de Moura, dono do posto Moura, lá de Campina Grande. Eu cheguei na Paraíba, um estranho, um garoto de 25 anos, vendendo filtros. E eu me relacionei com um dos homens mais ricos de Campina Grande, dono de uma rede de postos de caminhão, de empresa de ônibus, de fazenda, o que vocês pensarem. Eu não me conhecia. E eu comecei a ir lá vendendo para ele. Eu me lembro que eu cheguei em Caruaru e eu tinha uma Paraty. O Jânio, acho que ainda se lembra, Jânio.
que eu fui muitas vezes na sua casa com um Santana preto. Lembra? Deixa eu contar a história dele para você agora. Você conheceu o João Márcio também? Conheceu, muito bem. Teu pai conta as histórias dele. E eu cheguei em Caruaru e eu tinha uma Paraty. E o dono de um posto muito rico também lá de Caruaru tinha um Santana CD, que era o carro mais luxuoso que o Brasil tinha na época. Diplomata e Santana CD. Carreguei muita gente daquele Santana, inclusive sua família. Você lembra também? Muito bem, muito bem. Sua mãe. Cheguei a botar 17 pessoas dentro de um carro. Um montuado da cabeça do outro dentro do porta-mala. Não tinha negócio porque era de luxo, não. Eu queria carro para trabalhar, para servir a causa. E eu cheguei em Caruaru e o conversa vai, conversa vem. O dono do posto disse: quer me comprar esse carro? Eu disse: mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho essa Paraty, tem mais um, só tem um pouquinho lá. Disse: não, eu te dou prazo. Eu vou te dar 30 dias para você vender essa Paraty. E você vem me dá o dinheiro. Depois você me dá mais tantos cheques. E foi acertado. Eu comprei o carro. Larguei um lá em casa e voltei para buscar o Santana. E andei num carro de luxo que todo mundo pensava que eu era o governador do estado. Cheguei em Catolé do Rocha, gente saiu correndo atrás, o carro preto de luxo, correu atrás, pensando que tinha chegado lá. Mas era eu. É. 29 dias, faltava um dia para pagar e eu não tinha conseguido vender o Paraty. Eu estava envergonhado, preocupado. O que eu ia dizer para o homem no outro dia? Que não tinha vendido o carro, que não tinha dinheiro para pagar ele. E o homem confiava em mim. E eu fui visitar um cliente chamado João Márcio Travassos de Moura. Sentei no escritório dele e ele me conhecia e disse: o que há com você? Eu estava lá embaixo. Ele viu que eu estava: o que está acontecendo? Aí eu contei a história, porque eu tenho que pagar amanhã, naquela época, 30 milhões de reais, é dinheiro. E eu tinha esse carro para vender e não vendia. Ele disse: mas é esse o problema? Quanto que é? 30. Assinou o cheque e disse: está aqui. Mas o homem não me conhecia. O homem não tinha nenhum relacionamento comigo assim, a não ser de um vendedor que chegou na porta dele e assinou um cheque. 30 milhões. Ele disse: a hora que você vender o carro, você me paga. Não tem dia, não tem hora. A hora que você vender. E você parece não entender que quando Deus quer te fazer, Ele vai fazer. A minha Bíblia diz: e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Deus vai usar pessoas estranhas, que não são nem parentes, nem amigos, nem da sua convivência, para dar a mão para você. Eu estou gritando aqui nesta manhã que as portas foram quebradas. E que este é o ano que você aceita ou rejeita. Porém, você está pensando que Deus dá e não quer nada de graça, de retorno? Não, Ele quer ser glorificado. Deixa eu contar mais uma coisa para você. E hoje aqui eu estou dizendo o que Deus faz na vida da gente. Os irmãos lá de Joinville talvez estejam escutando essa escola. A família do irmão Ayrton. Eles assumiram a empresa. E agora, há poucos dias atrás, faltava 45 mil para poder complementar uma folha de pagamento. E eles não tinham onde pegar. Vamos fazer o quê? E eles disseram: o pastor César tem pregado
que Deus abre portas, que Deus usa meios. Nós vamos fazer o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos mover a nossa fé. A nossa fé vai avançar aqui hoje. Deus já fez tanto e vamos ver o que Ele vai fazer. Juntar os 4 irmãos que são donos da empresa, botaram a mão e um botou a mão em cima da mão do outro. E antes de orar, pararam e disseram: nós vamos pedir os 45 mil que está faltando, mas o que nós vamos fazer para Deus? E um disse: nós vamos dar os dízimos. Ele disse: dízimo é nossa obrigação, não estamos fazendo nada. E o irmão disse: neste período em que a oficina está superlotada, que eles estão correndo para entregar os serviços de marcenaria que não estão dando conta, ele disse: nós vamos parar quarta-feira. Aqui quarta-feira próxima ninguém trabalha, ninguém dá um prego aqui. Nós vamos pegar os folhetos, os panfletos, os cartões, e nós vamos para o meio da cidade evangelizar. Nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos proclamar liberdade para quem está preso. Estamos acertados assim, estamos acertados. Fecharam os olhos, oraram. Mas Deus só faz quando há propósito. Fecharam os olhos e oraram. O irmão disse: eu geralmente chego lá na firma às 7 horas da manhã, mas aquele dia eu cheguei uns 20 minutos mais cedo e minha irmã já estava sorrindo. Eu disse: o que foi que aconteceu? Disse: um milagre. Disse: conta. Alguém que não é cliente, alguém de longe, alguém estrangeiro, alguém que nem nós nem sabemos quem é, ligou hoje bem cedinho, 6:30 da manhã. Ligou e disse: eu quero fazer uma encomenda desse móvel assim, assim, assim. Ele disse: mas nós não estamos tendo tempo para entregar agora. Eu disse: não, mas eu pago à vista. Quanto foi que ele pagou? E lá estavam os 45 mil. No amanhecer do outro dia. E aí, a semana cheia, muito serviço. Logo depois que a bênção foi recebida, aí disse: mas não vai dar para parar quarta-feira. Nós temos serviço demais, vamos deixar para o sábado. Não, mas nós prometemos quarta-feira. Mas não vai dar para parar. Mas nós vamos parar. Aqui na empresa, nenhum funcionário, nem nós, nenhum de nós vamos trabalhar, porque nós dissemos para Deus: se Ele mandasse, nós íamos parar. Deus quer fazer, mas Deus quer também que você faça aquilo que você promete. Quando foi quarta-feira, a promessa era: nós vamos das 7 da manhã até o meio-dia, a gente para 1 hora para almoçar e vai até às 5 da tarde, na praça, 4. 2 homens, 2 mulheres com cartões, orando, distribuindo, falando, sabe? Disse: a gente chorou, a gente riu, a gente voltou para casa tão alegre, tão feliz, que a gente quer fazer outros dias. Agora não é só por causa de dinheiro, não. É porque é bom levar boas novas para alguém. Perguntou o salmista, e eu termino com esta pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Pelo menos isto: pagarei os meus votos. Aquilo que eu prometi, eu quero cumprir. Que Deus te dê nesta manhã um tempo feliz e abençoado. Que inicie-se na sua vida aquilo que você acreditar. Eu vou repetir: aquilo que você acreditar. E vou repetir aquilo que você acreditar. E a primeira coisa que eu vou ser,
que você deveria acreditar que você não é um resto de sobra de uma identidade, que você não é um qualquer um, que você é uma pessoa especial, que Deus te fez com um projeto, que você não veio aqui apenas para passar por momentos baixos, não, porque Deus quer substituir tristeza por alegria, Deus quer substituir pobreza por gozo, porque a minha Bíblia disse, eu vou ler só este verso para nós terminarmos aqui. Eu não marquei o versículo, mas eu vou achar aqui já. Porque eu, não é você não, aqui é Deus falando. Verso 8, porque eu, o Senhor, amo o juiz, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto, firmei em verdade a sua obra, e farei uma aliança com eles, e a sua posteridade será conhecida dentre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos vierem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Agora não é nem você, é Deus feliz por ter ajudado você. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e o Senhor e você no Senhor, e o Senhor e você. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como o noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia! E em lugar da vergonha, dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isto na sua terra possuirão o dobro. O dobro. E terão perpétua tristeza. Não é alegria na hora do culto, não é alegria durante um dia, não é alegria durante um momento, perpétua alegria. Quem quer ser feliz para sempre aí? Quem quer estar estimulado aí para sempre? Não é um dia lá embaixo, não, é toda hora que você chegar perto dele e diz, eu tenho uma coisa boa para te dizer. O que é? Deus está comigo, Deus me é o grande ajudador da minha vida. Eu tenho razão para dizer que a primavera chegou. Feche os seus olhos agora. Irmão Romualdo está agradecendo. Irmão Pedro está pedindo oração por Mateus, que vai passar por uma cirurgia. E qual é a tua oração? Feche os teus olhos. A tristeza vai embora. Eita, que manhã, hein? E o milagre se produz. Eu cheguei triste dentro de um estabelecimento, saí com um cheque na mão, saltando, dizendo, mas como é que é isto? Um estranho paga a minha dívida, tira-me da vergonha. E Deus que é teu pai. E Deus que é teu pai. E Deus que é teu pai. Tem algum crente aqui nesta manhã? Tem algum crente aqui nesta manhã? Tem alguém crendo aqui que Deus vai fazer coisas estranhas chegar na tua casa, na tua vida? Nós vamos terminar. Quando eu falo de Jesus, é boas novas o tempo todo. Da vida dos outros é negação.
minha alma se ilumina. Há uma nova luz brilhando na sua vida. É maior do que eu supus. É muito maior. O poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Diga aí. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado. é verdade ou você está mentindo? Pois eu sinto a sua luz. Aleluia. Que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto seu renovo dentro do meu coração. Se você puder, cante. Se você puder, cante. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas nos olhos de quem vive no desgosto, procurando uma saída. A tristeza vai embora e o milagre se produz. Toda vez que a gente ora pelo nome de Jesus. Eu quero dizer a você que a oportunidade é tua, que o momento é teu. Se alguém precisa de perdão, Ele está aqui para perdoar. Se alguém precisa de libertação, Ele veio soltar as tuas cadeias. Se alguém precisa de óleo de alegria ao invés de cinzas, Ele está aqui para te ungir com uma alegria. Se alguém está aqui para dizer: hoje foi o último dia em que a tristeza bateu na minha porta, porque eu quero uma alegria perene, 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 eu quero uma alegria perene. Não é apenas quando eu estou aqui dentro da igreja. Aleluia. Eu quero uma alegria perene. Eu oro, Pai, e peço que não volte ninguém para casa daqueles que são especiais, daqueles que não são acidentes, daqueles que foram planejados, daqueles que foram feitos para resistir os problemas, as pressões, e sair do outro lado dizendo: porque o Senhor esteve comigo o tempo todo. Este é um Mesaque, este é um Sadraque, homens que sofreram pressões, que enfrentaram fogo, que enfrentaram a boca dos leões. O Moisés com um pedaço de pau para enfrentar um faraó. E aqui estão homens e mulheres, parece que tão fracos, tão indefesos, diante das grandes desafios desta vida, mas que estão certos
que o Senhor vai aparecer. Eu oro que portas sejam abertas, que este povo receba esta unção e volte para casa abençoados pelo poder do teu nome. Que eles aceitem esta palavra, não como história, mas como palavra do Senhor, profetizada nesta manhã para estes que estão precisando dela. No nome de Jesus, em nome de Jesus, que não haja enfermos, que não hajam problemáticos, que não hajam pessoas vivendo da sua própria cabeça, mas que a palavra do Senhor dirija a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro e agradeço por estar aqui nesta manhã com estes irmãos. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou terminar esta escola dizendo: não está dependendo de Deus, está dependendo da tua aceitação. Que o Senhor te dê um ano extraordinário. O Bartimeu cego aceitou a cura. E você aceita a tua bênção nesta manhã? Deus te abençoe. Está aí à disposição da igreja a mensagem: o cego Bartimeu. Leve para casa e leia. Deus te deu uma semana extraordinária. Você recebe?